da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do marco temporal e com a retomada de temas como aborto, descriminalização do porte de drogas, a Frente Parlamentar Agropecuária, mas não só ela, e outras bancadas iniciaram obstrução e declararam apoio a um projeto de emenda constitucional que pretende suspender as decisões da Corte. Isso vai dar uma confusão. De acordo com o jornal Estadão, deputados planejam não marcar presença no plenário e em nenhuma comissão para impedir a formação de quórum e barrar votações em qualquer instância da Câmara. A bancada do Agro anunciou a união com as bancadas evangélicas e com a bancada da bala, embora seja uma expressão pejorativa, a bancada da segurança, como uma reação ao STF. A posição dos grupos indica um ultimato dado ao Senado para aprovar o princípio que só permite demarcação de terras indígenas ocupadas até 1988. Segundo o presidente da Frente do Agro, Pedro Lupion, os parlamentares precisam fazer um movimento político que demonstre a insatisfação do Poder Legislativo com essa invasão de competência, com o intuito de restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Pessoal, vou abrir aqui o debate, eu queria só fazer uma coisa. Amanhã eu estou publicando um artigo no site Consultor Jurídico, que é o Conjur, justamente sobre esse tema, meus amigos, jurisdição constitucional. O Supremo tem a jurisdição constitucional, cabe a ele proteger as regras e os princípios constitucionais. É o Supremo que, na dúvida, decide se uma lei ou um ato normativo ou um ato administrativo ofende, viola ou não a Constituição Federal. Agora, quando você começa a trazer confronto de princípios, já começa a se confundir a jurisdição constitucional com o jogo de retórica. Então, vamos lá. Vamos descriminalizar o aborto. O PSOL não conseguiu o número de votos suficientes para revogar os artigos 126 e 127 do Código Penal que incriminam o aborto. Não conseguindo votos suficientes no terreno próprio, que é o Poder Legislativo, entra com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, inicia uma discussão. Bom, de um lado tem o princípio da dignidade humana. A mulher tem o direito de escolha, de interromper voluntariamente sua gravidez até os primeiros 3 meses de gestação. Então, é um direito, um princípio genérico da dignidade humana, dentro do qual se inclui o direito de escolha. Do outro lado, o princípio do direito à vida, vida intrauterina do feto. Muito bem, eu não vou me posicionar. Embora eu seja a favor da criminalização do aborto, eu não vou colocar essa posição aqui. A questão é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal pode estabelecer um debate retórico, um debate jurídico entre 2 princípios vagos para tomar uma decisão política. Quem tem que dizer se é crime ou se não é crime é o Congresso Nacional, porque todo o poder emana do povo e que o exerce por representantes legitimamente eleitos. Então, eu queria ouvir, eu sei até, vou começar com o Cristiano Vilela, Deise, o Ricardo, vou deixar por último o Felipe, mas esse tipo de questão está criando um incômodo no Poder Legislativo. A Constituição diz, data da promulgação, 5 de outubro de 88, as terras ocupadas pelos indígenas deverão ser demarcadas. Está se referindo a quais terras? Ocupadas em 5 de outubro de 88. É uma interpretação literal. Já dizia Carlos Maximiliano, em clare cessa de interpretar. Na clareza não tem o que interpretar. Agora vem outras questões, correção monetária pela TR mais poupança, retroativa de 99 a 2023, vai dar um rombo de 500 bilhões no FGTS. Cristiano Vilela, qual a sua opinião? Olha, Capês, eu com relação a isso, eu vejo da seguinte forma. Existe a velha sabedoria popular que diz: quem com ferro fere,
com ferro será ferido. E, infelizmente, a gente tem visto, você citou aqui alguns exemplos, um extrapolamento de um poder em relação ao outro no nosso país, especialmente no que se relaciona ao Poder Judiciário, trazendo para si competências que classicamente seriam de outros poderes, especialmente do Poder Legislativo. Ninguém fica mantendo um cenário como esse para sempre. Então, é natural que haja no Poder Legislativo um certo levante de alguns setores que estão procurando se organizar para dar um basta nisso. O que eu vejo que é fundamental para a sociedade como um todo, para o país como um todo, é ter cada poder trabalhando ativamente dentro do seu quadrado, dentro das suas incumbências constitucionais e não ultrapassando e não com aquela sanha de fazer justiça, entre aspas, acabar assumindo funções que são inerentes a outro poder. Então, eu vejo como bem-vinda esse posicionamento, mas eu vejo que ele é bem-vindo não no sentido de fazer isso se colocar na prática, mas de fazer com que os poderes passem a adotar cada um os limites do seu quadrado. Desde, senhor Karen, na ciência política costuma-se dizer que não existe vácuo do poder. Alguém sempre vai preencher. O Legislativo está acordando tarde e como é que pode ser esse confronto? Imagina uma emenda constitucional que diz se o Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma lei sem a clareza de que ela viola a Constituição, o Congresso pode suspender essa decisão. E se o Supremo vem e declara inconstitucional essa emenda? E o Congresso suspende a decisão? Como é que fica essa loucura? Então, Capês, sabe o que eu acho? Acho que no meio dessa história toda, a Frente Parlamentar da Agropecuária, eu falo bancada ruralista mesmo, mas a bancada ruralista deveria voltar para alguns projetos que já estão no Senado, que foram aprovados na Câmara, estão no Senado parados. Acho que um deles, a lei da grilagem, mas tem o PL dos defensivos agrícolas. Um deles está na Comissão de Meio Ambiente já, mas deveria voltar suas forças para esses projetos de lei, que são essenciais para o setor do agro, para o setor crescer, e deixar um pouco de lado isso, porque nesse ponto eles dormiram. Eu sempre falo assim, acho que a bancada ruralista, os últimos estudos eles indicam que a bancada ruralista é uma das mais fortes do Congresso Nacional. O Pedro Lupion, que é o representante dela, é filho do Abelardo Lupion, que é um dos maiores nomes do agro do Brasil, foi presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados 4, 5 vezes, manteve a hegemonia por 10 anos lá dentro do PFL, Democratas. Então, usa essa força que a bancada tem para fazer os PLs, os projetos de lei que estão parados lá no Senado. Imagina, o Arthur Lira já aprovou na Câmara dos Deputados e PLs que são extremamente importantes para o agro estão parados lá no Senado. Tem a Lei Geral do Licenciamento Ambiental também, que não anda lá dentro. E aí usa o poder da Tereza Cristina, que é diretora política dessa bancada, para levar esses projetos para frente. Porque se ficar numa briga com a STF, vai ser isso, vai ser um eterno círculo e nunca vai terminar. Então, esquece isso daí. Agora, como eu trabalhei 10 anos em Brasília, eu acho muito legal, aí eu posso estar errada, mas eu acho muito legal essa história de, não vamos formar quórum. Aí usa as artimanhas que a Casa Legislativa proporciona para colocar o teu poder, né? Só o poder controla o poder. Então é isso mesmo, sabe? Não faz quórum, mas aí acorda, né? Acorda para votar os projetos, não depois que está lá no STF. Agora eu vou brincar aqui de usar os trâmites que a Casa Legislativa proporciona. Aí está errado, né? Agora, Ricardo Rosso, a Constituição diz que os poderes são independentes. Então, um não pode entrar na função do outro. E deveriam ser harmônicos. Nós estamos caminhando para um confronto de poderes. Não seria uma reação mais racional do Congresso Nacional? Porque se ele não vota mais nada, ele dá mais ainda razão para o Supremo preencher esse vácuo. Não deveria colocar em votação? Muito bem. O deputado do PSOL, apresentou um projeto pela descriminalização do aborto. Tem que pautar. Tem que convocar a sociedade civil, tem que fazer audiências públicas, tem que ouvir a população, tem que viajar pelo país, colher todos os subsídios e aí colocar em votação, debater e votar. A sociedade quer que revogue ou não. Questão da descriminalização da pequena quantidade de maconha. Tem que ouvir especialistas de segurança pública, tem que ouvir a população e tem que votar. Agora, fica o marco temporal, a Constituição não está clara? Faz uma lei e diz, então, o que se entende por data do marco temporal. O que vai dar esse tipo de confronto? Seria mais uma reação de meninos mimados, meninos e meninas mimados que não vai dar em nada?
aquele protesto, agora eu vou obstruir. Será que isso vai dar em alguma coisa? Olha, primeiro eu acho que, apesar do Congresso Nacional, Câmara e Senado realmente terem dormido no ponto e deixado muito espaço para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo vem exacerbando o seu poder, vem invadindo o poder do Legislativo nitidamente. No caso da demarcação de terras, eu acho que é explícito, a Constituição já diz o fato, ponto, na minha opinião. Na questão agora da descriminalização do aborto, também a lei, já existe uma legislação que proíbe o aborto no Brasil e que abre algumas exceções para casos específicos. Então a lei está explícita. O que o Supremo Tribunal Federal quer legislar nesse aspecto? E isso vem acontecendo de uns anos para cá, reiteradas vezes. E o Congresso Nacional, que faz mal parcialmente o seu trabalho, vem deixando isso para lá. Agora foi a gota d'água nessa questão da demarcação, pegou uma bancada forte, que é a bancada ruralista, bancada do agro, ela é grande, somou-se a outras bancadas e agora escolheram uma estratégia de obstrução. Acho que tem que colocar projetos de lei, nesse caso da demarcação, inclusive, Capês, já tinha um projeto de lei que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados e está no Senado para discussão sobre esse tema. O Supremo Tribunal Federal poderia simplesmente ter aguardado a decisão do legislador. Como em outros casos na nossa República foi feito logo depois da Constituinte de 88, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal mandava questões para o Congresso Nacional, para que o Congresso, então, que a casa de competência, a casa do povo, possa tomar a decisão e fazer valer a vontade da população. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, ele vem fazendo isso reiteradas vezes. É óbvio que haveria uma reação política da casa, essa reação está acontecendo. Não sei se é a melhor maneira, a obstrução, mas é uma forma que eles têm, de protestar legítima. E é importante que eu faça. Agora, o Congresso tem que se manifestar sim, tem que colocar realmente, de certa maneira, o poder judiciário no lugar onde ele deve estar e está previsto na Constituição Federal, e o poder do povo, na minha opinião, o principal poder, que é o poder legislativo, tem que voltar a legislar de forma competente, não deixar esses vácuos para que o judiciário possa interpretar e aí acabar legislando, como nós falamos. Só para completar o que o Ricardo falou, eles deveriam usar essas obstruções e a não formação de quórum para fazer valer projetos que lhe interessem. E não para, não dormimos no ponto, agora eu estou de birrinha com a STF. Aí não, né? Não, olha só para comentar, olha que loucura, olha que balbúrdia jurídica. O Supremo disse que não vale 88, 5 de outubro de 88 como marco para a demarcação das terras. Mas já tem um projeto no Congresso. Esse projeto é constitucional. Olha que loucura. Agora um projeto é inconstitucional. Para que serve a Comissão de Constituição? Qual foi aprovado na Câmara? Qual projeto? Não existe projeto. O Supremo Tribunal Federal, você sabe muito bem isso, Capês, não pode declarar o projeto inconstitucional, porque o projeto não entrou no ordenamento jurídico ainda. Vai ter que esperar qual projeto você está falando? Mas a lei da demarcação de terra que o Ricardo está falando. Aprovada na Câmara. Caso seja aprovado e entre no ordenamento jurídico, o projeto é inconstitucional porque não observa a Constituição Federal. Eu quero fazer uma pergunta para você, então. Felipe, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe o que vai acontecer? Vai ter uma PEC agora devolvendo esse poder. Já entrou com a PEC dizendo quem legisla sobre demarcação de terra. Meu Deus, então quem manda no país decide? Não sabia? Pelo amor de Deus, não. Achava que era os 3 poderes, cara. Você não sabia que o Gargalo... Você não sabia que o Gargalo institucional do Brasil STF, o Gargalo não sabia que o Gargalo institucional do Brasil STF é novo. É novo para você? Através dos seus representantes. É a Constituição. Talvez precisamos de uma nova Constituinte. Claro, faz a pergunta para mim. Felipe Monteiro, nós temos princípios constitucionais que estão expressos, escritos, e aqueles que não estão escritos. Então, vamos lá. Princípio constitucional da razoabilidade. Princípio constitucional da dignidade humana. Princípio constitucional da proporcionalidade. Se eu puder declarar inconstitucional qualquer lei que eu quiser, com base numa argumentação de um princípio é um comando vago, genérico, impreciso, como diz Robert Alexis, é um mandado de otimização. Diz, tenta cumprir isso na medida do possível. Se um princípio agora é usado para revogar leis que o Supremo não concorda, eu pergunto para você, me fala de alguma lei importante que o Congresso Nacional votou e aprovou que continua integralmente em vigor do jeito que ele aprovou. Marco regulatório de saneamento básico, 11445 de 2007. Tá para cair, já queriam revogar até com decreto. Daqui a pouco vai cair também. É um dispositivo da lei. Qual o risco de insegurança jurídica quando o Supremo traz, sob o palio do exercício da jurisdição constitucional, discussões que são políticas. Eu sou a favor, eu sou contra. Você é a favor ou contra o aborto? Eu é a favor ou contra?
Isso não é uma questão de constitucionalidade, é questão de posição política. E isso só quem tem mandato popular pode. Você não concorda? O Capês, a questão... Nesse momento são 14 horas e 31 minutos. E agora... 14 horas e 31 e eu quero te ouvir. Não, essa questão é uma questão boa, né? É uma questão muito boa que fica discutida na academia o tempo inteiro, né? É um dos temas que eu mais gosto, é a questão da jurisdição constitucional, a questão da... Tenho que te interromper, isso não é academia, pelo amor de Deus. Isso está mexendo com o país inteiro. Vou chegar lá. Não estamos num debate acadêmico, senão o pessoal muda de canal. Eles estão debatendo teoria, não estamos debatendo o que está acontecendo agora no mundo. A Rosa Weber, no voto dela paradigmático a favor da descriminalização do aborto, endereça essa questão. Ela faz a seguinte pergunta: por que o STF está decidindo isso? Aí ela parte de duas premissas. Primeiro, existe o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, que é um princípio constitucional. Está na Constituição Federal que o Poder Judiciário tem que atuar e tem que agir quando ele é provocado a tanto, né? E o PSOL, junto com outra associação civil, entrou com a DPF, né? Ele fazia parte do rol de legitimados a entrar com essa ação para discutir a questão do aborto, não é? E provocou o Judiciário para atuar e decidir. E o segundo ponto que a Rosa Weber colocou de forma muito feliz foi que faz parte da democracia constitucional a observância da Constituição Federal. E o guardião da Constituição Federal é o STF. E o tema do aborto... Você vai falar. Até agora você não falou nada. Você não falou absolutamente nada. E o tema... Até agora... Calma, vou chegar lá. Então vamos lá, porque até agora nada. Porque você não tá ouvindo o que eu estou falando. Não, eu estou te ouvindo. O Supremo... É uma autoridade absurda de vocês que não deixa eu terminar o raciocínio. E no meio fala que não disse nada. Claro que não disse nada. Não terminei. Deixa eu terminei. O programa só tem uma questão lógica. Só tem 2 horas. Você falou muito mais do que eu, Ricardo. Pelo amor de Deus, cara. Querem falar, eu quero ficar ouvindo vocês? Vambora. Calma, eu posso fazer isso também. Não. Vai lá. Até porque eu ouço todo mundo bem. Claro. Eu nunca Interromper pode interromper, faz parte do debate. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, você vai ter a palavra. O que eu estou te falando é o seguinte, o Supremo, o Poder Judiciário tem que julgar as demandas que chegam até ele. Não quer dizer que ele é obrigado a acolher demandas absurdas. Que absurdo, Capês? O que é absurdo nesse negócio aí? O Supremo Tribunal Federal, uma coisa, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio vago da dignidade humana, revogar o crime de aborto. Eu te falo uma coisa, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no paradigma lá, Roe versus Wade, em 73, julgou... Desculpa. Mas esse é o tema, meu amigo. Esse é o tema, meu amigo. O tema é o seguinte... Vamos garantir a palavra do Felipe. Roe versus Wade, em 73, a Suprema Corte americana julgou favorável ao aborto. Em 2022... eles anularam essa decisão. Ou seja, o tema do aborto é um tema de política constitucional também. Não é common law? É um tema de direito constitucional também. Então, quem fala, por exemplo, que não é... Essa discussão aqui é uma discussão autoritária que está perdendo o debate na Suprema Corte. É impressionante. E outro ponto específico aqui, vamos lá. Demarcação de terra indígena. É uma questão constitucional. A Constituição, no artigo 231, fala: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras. Ou seja, a Constituição Federal permite e afirma o direito dos índios em relação aos direitos originários, ou seja, os direitos antes da Constituição de 88. Aí quem defende a demarcação de terra fala o seguinte: o artigo fala ocupam. São reconhecidas as terras que os índios tradicionalmente ocupam. Como está no presente, o ocupam significa que tem que ser interpretado de acordo com a aprovação da Constituição, que foi 88. Aí eu te falo, poxa, mas se eu pegar o artigo 5º da Constituição Federal, tá tudo presente aqui, ó. São invioláveis a intimidade, a vida, a honra. Ou seja, só é inviolável a vida, a honra até 88. Agora pode violar à vontade. É assegurado a propriedade privada, ou seja, é assegurada a propriedade privada até 88. Depois de 88, pode invadir terra à vontade. Não tem nenhum sentido quem defende que ocupam gramaticalmente a Constituição Federal. É um direito do índio somente até 88. Então, é uma questão que o STF tem que decidir sim. E se o Congresso aprovar uma legislação que muda essa interpretação, a legislação é inconstitucional. Vamos prosseguir com esse debate. Tá? Colocou a posição do Felipe Monteiro. Lembrando
muito bem que a Constituição garante o direito à vida. É inviolável. É inviolável o direito à vida. Se é inviolável, não então, poderia ser violado. Mas vamos seguir. Não. Vocês chegaram a... Não. Para. Se o direito à vida é inviolável, como é que eu vou criminalizar o aborto? Existe conflito de direitos fundamentais, Capês. Você sabe muito bem isso. Foi isso que nós colocamos. Existe